estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, e Ele virá. Soberano em poder, Ele virá. E o governo está nele, vejam, Ele traz consigo a sua recompensa, Ele virá. Soberano em poder, Ele virá. E o governo está nele, vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Obrigado, Jesus. Thank you, Jesus, Pela tua presença, for your presence, pela tua graça, for your grace, pela tua unção nesse lugar. for your anointing in this place. Leva-nos a um nível mais profundo do conhecimento da tua face. Take us into a deeper level of the understanding of your face. Queremos ir mais fundo, Jesus. We want to go deeper, Jesus. Nos tire do raso. Take us from the shallow end. Nós queremos te conhecer no Espírito. We want to know you in the Spirit. Nós queremos te adorar no We Espírito, want to worship you in the Spirit, não nas emoções. not through emotions. Mas queremos adorar independente das circunstâncias. But we want to worship independent of the circumstances Te around us. louvamos, Pai, por tudo. We worship you, Father, for everything. Amém. Amen. Será que você pode aplaudir a Ele? Could you applaud His name? Ele é digno. Glória a Deus. Glory to God. Estamos hoje celebrando o dia do coelhinho, We're celebrating the Day of the Bunny today. dia do ovo de chocolate. The Day of Chocolate Eggs. O que mais que tem na Páscoa? What else do we have on Easter? Procurar os ovos escondidos. O que mais? É dia mais de quê? Looking for hidden eggs. What else? Só pode comer peixe. You can only have fish. O que mais? É dia de quê? What is the day of? É impressionante, né, irmão? Que as pessoas, elas enchem as datas de coisas, né? E esquecem do verdadeiro sentido. It's interesting because people fill up these dates with things and forget about the real meaning. Esquecem da verdadeira essência. They forget about the essence. Então hoje eu vim te lembrar So today I've come to remind you o porquê da Páscoa. the why of Easter. Eu ri que eu vi antes de vir para cá, eu vi um vídeo que o cara contratou 3 ateus para trabalhar na Páscoa, já que eles não acreditam, né? Aí contratou eles para ir trabalhar, só que eles faltaram no trabalho, não foram não. I laugh because there's a video of these 3 atheists working on the day of Easter because they didn't Estão believe. desfrutando de um feriado que eles não acreditam, né? And they didn't come, but they're enjoying a break that they don't even believe in. Nós precisamos entender que dia é hoje. We need to understand what this day Nós is. precisamos entender o que significa isso. We need to understand what it means. Abra sua Bíblia em Êxodo 12. Open your Bibles to Exodus 12. Rapidamente hoje eu vou relembrar você o propósito da Páscoa. Quickly, I'm going to remind you of the reason for Easter. Nós hoje já teremos uma ceia, We're going to have communion today, celebrando esse dia. celebrating this day. Lembrando que não é pecado comer o ovinho de chocolate. Remembering that it's not a sin to have a chocolate Não tem egg. problema nenhum, né? De você, o coelhinho da Páscoa, There's né? no problem with the Easter bunny. Porém, todavia, entretanto, você precisa entender But you need to understand e celebrar de fato o porquê da Páscoa. and celebrate the fact that is what is Êxodo Easter. capítulo 12, versículo 11. Exodus chapter 12, verse 11. Estou muito feliz de estar de volta na minha casa depois de 12 dias fora, I'm very happy to be back at home after 12 days away. mas foram 12 dias de renovo, They were 12 days of renewal porque foram 12 dias caminhando com o meu pastor, because I was walking with my pastor, sendo cuidado, sendo pastoreado pelo meu pastor e a minha pastora, being taken care of by my pastors, porque todo pastor precisa ser pastoreado. because every pastor needs to be pastored. Então foram 12 dias ali de muita conversa, de muito alinhamento, de muita risada. There were 12 days there with lots of alignment, with laughs. Deixei ele no aeroporto ontem, fiquei chorando quando ele foi embora. I left him at the airport yesterday and I was crying when I took him. E hoje já peguei um voo e vim para minha casa. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. And today I took a flight and came home and I'm very happy to be with you all. Trago um abraço do meu pastor Luiz Hermínio, que também é pastor dessa casa.
I bring a hug from my pastor, who is my pastor, but also the pastor of this house, pastor Iraci. and his E wife, Pastor logo, Iraci. logo eles estarão aqui conosco. And they will be with us very soon. Amém? Amen. Êxodo 12, versículo de número 11. Exodus 12:11. Desta maneira o comereis: lombo cingido, sandália nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. Repita comigo: lombo cingido, Repeat after me. Cloak tucked into your belt. repita comigo: lombo cingido, Cloak tucked. sandália no pé, Sandals on your feet. cajado na mão. Staff in hand. Lombo cingido, vamos comigo. Cloak tucked. Sandália no pé, Sandals on your feet. cajado na mão. Staff in hand. Como apressadamente, essa é a Páscoa do Senhor. With haste, this is the Passover of the Lord. Nós estamos lendo um comando de Moisés, dado por Deus, uma orientação dada pelo soberano Deus ao missionário Moisés, We a are, um povo preso no Egito. we are reading a message given to Moses from the sovereign Lord to the people of Egypt. Moisés, no capítulo 5 de Êxodo, vai até Faraó, amando de Deus, dizia a ele: deixa o meu povo ir. Moses in chapter 5 of Exodus goes to Pharaoh saying, "Let my people go." E esse comando, let my people go, tem um processo. And this command, "Let my people go," has a process. Deus, ele quer te libertar, God wants to free you, mas existe um processo da but libertação. there's a process to freedom. Existe um processo para você sair da vida antiga para a nova vida. There's a process for you to leave your old life to the new one. Você precisa de entender algumas coisas. You need to understand a few things. Então Deus, ele fala com Moisés: Moisés, fala para o povo pegar um cordeiro sem defeito. So God speaks to Moses and tells him to get a lamb with no Ele defects. não pode mancar, He can't have a limb. ele não pode ser manchado, He can't have any ele não marks. pode ser cego, He can't be blind. ele não pode ter defeito nenhum. It can't have any defects. Esse cordeiro tem que ser perfeito. This lamb needs to be perfect. Esse cordeiro precisa ser um cordeiro que não tenha nenhum tipo de defeito. The lamb needs to have zero defects. Porque esse cordeiro, ele é profético, ele aponta para alguém. Because this lamb is prophetic and it points to someone. E Moisés, fale para o povo matar o cordeiro. And Moses, tell the people to kill the lamb. E vocês vão levar o cordeiro para dentro da casa de vocês. And you guys are going to take the lamb into your homes. Tem que ser dentro da casa de It needs vocês. to be in your homes. Aí vocês vão pegar o sangue desse cordeiro And you're going to take the blood of the e lamb. vão passar nos umbrais das portas da casa de vocês. And you're going to put it on their doorposts. E vocês vão comer o cordeiro por completo. And you're going to eat the whole body of the lamb. Vocês não podem deixar nada. You can't leave anything. Comam o cordeiro por completo. Eat the entire lamb. E após comer o cordeiro, And after eating the lamb, vocês estejam prontos. you're going to be ready. Calcem suas sandálias, Put on your sandals. cinjam os lombos. O que é cingir os lombos? Tuck in your cloak. What does É that mean? colocar a tua capa, It's to put your cape. é colocar a tua roupa de viagem, Your clothes to travel. é se preparar para a jornada. It's to prepare yourself for the journey. I want to ask you something. Eu quero te perguntar. Are you ready? Você está pronto? Você está pronto para a jornada? Are you ready for the journey? Você está pronto para a jornada? Are you ready for the journey? Existe uma jornada no deserto. There's a journey in the desert. Existe um caminho no There's a deserto. way in the desert. Mas você precisa estar com o lombo cingido, But you need to have your cloak tucked in, sandália no pé, your sandals on your feet, cajado na mão. and your staff in hand. Então você precisa estar pronto para entrar no novo de Deus. You need to be ready to enter the new of God. Você precisa estar pronto para entrar no deserto que Deus está te conduzindo. You need to be ready to go into the desert that God's inviting you E into. Deus diz: põe a sandália, And God said, put on your sandals, pega o cajado na mão get your staff, e põe a tua capa. and put your cape. Prepara a tua capa. Be ready with your cape. A capa fala de um tempo de aceleração. The cape talks about a time of acceleration. Quando Deus falou com Elias para colocar a capa dele, When God talked to Elijah to put on his cape, é porque a mão de Deus vinha sobre Elias e ia acelerar ele no propósito. it's because the hand of God was going over Elijah to accelerate God's Então purpose. Deus está mandando, Lara, você pôr a sua capa que ele vai te acelerar. So God is telling you to put on your cape because he's going to accelerate. Ele vai te empurrar. He's going to push you. Ele vai te levar. He's going to take you. O problema é que nós
não estamos prontos para a aceleração de Deus. The problem is we're not ready for the acceleration of God. Nós queremos que Deus faça, mas nós não nos aprontamos. We want God to do it, but we don't get ourselves ready. Nós queremos que Deus opere, mas nós não estamos listos. Because we want God to operate, but we aren't ready. Então, nessa noite eu vim dizer para você, fique pronto para o que Deus vai fazer na So tua vida. tonight I've come to invite you to be ready for God, what God's going to do in your life. Acabou o tempo de brincar, The time to play is over. acabou o tempo de estar relaxado, The time to be relaxed is e você over. precisa pegar o cajado na mão, You need to get your staff. calçar as sandálias, You need to put on your colocar sandals sua capa You need to put on e dizer, your cape. Deus, pode vir que eu estou pronto. and say, God, come because I'm ready. Pode vir que eu estou pronto. Come because I am ready. Então Deus dá esse comando para o povo So God gives this command to the people e diz, olha, comem apressadamente. and said, eat quickly. Essa é a Páscoa do Senhor. This is the Passover of the Lord. A Páscoa aponta para um cordeiro que foi morto. The Passover points to the lamb that was slain. E através do sangue desse cordeiro, milhares de pessoas foram salvas da morte. And from the blood of this lamb, thousands of people were saved. Porque quando ele deu esse comando, passe os umbrais, passe o sangue nos umbrais das portas, When he gave this command to put the blood on the doorposts, ele disse, o anjo da morte vai passar, he said the angel of death is going to come, e na casa que tiver a marca do sangue, and the house that has the blood of the lamb, ele pass over, it will pass over. ele vai passar por cima. It's going to pass over it. Então, resumidamente falando, Páscoa é passar por cima. So to summarize, the Passover is to pass over. Através do sangue do cordeiro nos umbrais da porta, o anjo passa por cima. With the blood of the lamb on the doorpost, the angel of death goes by. Através do sangue do cordeiro nos umbrais, tem livramento. There's freedom in the blood of the lamb on the doorpost. Então, essa direção So in this direction foi dada por Deus para Moisés. was given from God to Moses. E o interessante é que Deus mandou comer o cordeiro, Marcelo, por completo. It's interesting because God told them to eat the entire lamb. Por que por completo? Why the entire Porque lamb? o cordeiro aponta para Cristo. Because the lamb points to Christ. E o Cristo aponta para o Evangelho. And Christ points to the gospel. O Evangelho tem que ser comido por completo. The gospel needs to be eaten in its entirety. Você não pode pegar só as palavras que são bênção para a tua vida. You can't just take certain words from it. Você não pode só... Quantos aqui já viram a caixinha de promessa? How many have seen that little box of promises? Caixinha de promessa só tem bênção. In the box of promises, there's only blessings. O criador da caixinha de promessa, The creator of the box of promises, ele não foi sincero com as pessoas. he wasn't sincere with people. Porque na realidade, Because in reality, o Evangelho tem bênção, the gospel has o blessings. Evangelho também tem correção. It also has correction. O Evangelho também tem palavras duras. It has harsh words. Então o Evangelho tem que ser comido por completo. So the gospel needs to be taken in its A entirety. pregação de um falso Evangelho tem gerado falsos crentes. The preaching of a false gospel has risen up false Christians. Os falsos cristãos são respostas a um evangelho pregado falsamente. The false Christians are a response to the false gospel being Que preached. só fala que Deus vai te dar vitória, That only says God's going to only give you que só victory. fala que Deus vai abrir as portas para você, That God's going to open the doors for you. que só fala que Deus vai fazer o milagre na tua vida. That God is only going to do miracles in your life. Mas Deus, Ele quer também corrigir você. But God also wants to correct you. Ele quer alinhar o teu He coração. wants to align your heart. Porque o pai corrige um filho a quem ele ama. Because the father corrects the son that he loves. Então esse cordeiro tem que ser comido por So this completo. lamb needs to be eaten in its E quando o entirety. cordeiro é comido por completo, And when the lamb is eaten e whole, quando o sangue é colocado nos umbrais das portas, and when the blood is put on the o doorpost, anjo passa por cima. the angel of death goes by. Hebreus capítulo 11, versículo 28, Hebrews chapter 11 verse 28. diz que pela fé, Hebreus 11, 28, Hebrews 11, 28. pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé. By faith. Através dessa fé, Through this faith, pela palavra liberada, through the word that was released, eles obedeceram a Moisés. they obeyed Moses. E milhares de crianças foram salvas da morte. And many children were freed from death. No mesmo tempo que o Egito estava debaixo de julgamento, The same time that Egypt was going under judgment, o povo hebreu estava debaixo de livramento. the Hebrew people were going through freedom. Está chegando um tempo na terra, There's a time coming on the que ao earth, mesmo tempo que vai vir um caos, the same time that's going to come o chaos, povo de Deus vai entrar num tempo de livramento. that the people of God are going to come into O freedom. povo de Deus vai desfrutar de uma glória de Deus. They're going to enjoy the glory of God. Eles estavam numa região chamada Gozen.
They were in a region called Gazan. O Egito estava em prantos, Egypt was in. o Egito estava chorando Egypt was crying, e os hebreus estavam celebrando. and the Israelites were Celebrando a Páscoa do Senhor, celebrating the o Passover, livramento do the Senhor, freedom of the Lord, a bênção do the Senhor, blessing of the o Lord, sangue do Cordeiro, the blood of the Lamb, o Cordeiro por completo, the blood, the whole a Lamb, comunhão da mesa, the communion of the a table, restauração de todas as coisas, restoration of all a things, transição para o novo the tempo. transition into a new Então time. tem celebração na casa de So there's Deus, celebration in the house tem of the Lord, celebração na igreja there's hoje. celebration in the church Você today. entende o que está Do you acontecendo? understand what's O happening? porquê você está aqui? The why of you being here? Porque um dia Because one o day, sangue de um cordeiro foi derramado por the você blood of the Lamb was poured out for you. e os umbrais das portas And the doorposts estão marcados de were sangue. marked with blood. Quando o inimigo vem contra você, When the enemy comes against you, ele pass over. he passes over. Ele não entra. He doesn't enter. Porque o sangue do cordeiro Because the blood of the Lamb está na casa, is on your home, protegendo, protecting, guardando guarding, e livrando você. and freeing you. Essa é a Páscoa do Senhor. That is the Passover. Mas para você ter vida, But for you to have life, alguém morreu. someone died. Para você estar sorrindo, For you to be smiling, alguém chorou. someone cried. Para você estar festejando, For you to be celebrating, alguém desceu às profundezas. someone went into the depths. Alguém apanhou. Someone had to be Alguém lashed. recebeu uma coroa de espinhos. Someone received a crown of thorns. Alguém foi chicoteado. Chicotado, ele apanhou com chicote. Someone was whipped. Para você estar aqui hoje, For you to be here today, arrumadinho, all dressed up, cheirosinho, smelling nice, bonitinho, looking pretty, alguém ficou dilacerado por tua causa. someone was completely mutilated for your cause. Isaías diz que ele foi moído pelas nossas transgressões. Isaiah said that he was mutilated for our transgressions. Ele foi transpassado. He was trespassed. O corpo dele foi dilacerado. His body was crushed, dilacerated. O corpo dele foi moído. His body was. Jesus, ele entrou no teu lugar. Jesus came into our Ele place, tomou o teu lugar. and he took your place, Ele se posicionou. and he positioned himself. E a Páscoa do Senhor And the Passover é of um the dia Lord para nós lembrarmos is a day for us to remember que um dia that one o day Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo the Lamb of God that takes the sin of the world se entregou por mim e por você. gave himself for me and you. O anjo não tem poder de tirar a nossa vida The angel of death cannot take por our causa do lives sangue do Cordeiro. because of the blood of the Lamb. Por causa do sangue do Cordeiro. Because of the blood of the Lamb. Porque Deus, irmão, se preocupa com as próximas gerações. Because God is worried with the next generations. No mesmo texto de Êxodo 12, In the same text of Exodus 12, lá no versículo 26, in verse 26, ele diz assim, ó, quando os vossos filhos vos perguntarem, que ritual é esse? Respondam, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Deus, ele pede para fazer um ritual, God asked them to do this ritual, e Moisés fala para que eles ensinem aos filhos, and Moses tells them to teach their e children, os filhos aos filhos, and the children e of the os children, filhos aos and the filhos, children to the e aos children, filhos aos and filhos, children to the children, até o dia de hoje. until today. Porque hoje Because today, nós estamos aqui we're here porque nós ouvimos o que aconteceu nesses dias. because we heard of what happened in those days. E quando Jesus And when Jesus se coloca como Cordeiro Pascal, put himself as the Passover lamb, ele toma o lugar desse Cordeiro, he took the place of this lamb, que esse Cordeiro era um Cordeiro parcial, because this lamb was parcial, momentâneo. a momentary lamb. Ele era um Cordeiro momentâneo It was a momentary lamb para uma transição momentânea. for a momentary moment. Só que o Cordeiro chamado Jesus But the lamb called Jesus é um Cordeiro definitivo is a definitive lamb para uma transição eterna. for an internal transition. Esse Cordeiro no Egito This lamb in Egypt foi morto para tirar eles do Egito. was killed to take them out of O Egypt. Cordeiro Jesus The lamb Jesus foi morto para te tirar do inferno. was killed to take you away from Foi hell, morto para te tirar das garras do to inimigo. take you away from the grip of the enemy. Então ele te transportou So he transported do you império das trevas from the depths para o reino do seu filho,
For the kingdom of his son. Então esse cordeiro So this lamb não é um cordeiro parcial, is not a temporary é lamb. um cordeiro eterno. It's an eternal one. O cordeiro foi morto antes da fundação do The mundo. lamb was slain before the foundation of the world. Nós precisamos entender We need to understand que antes do pecado chegar na terra, that before sin came into the o world, cordeiro já tinha sido the entregue. lamb was already given. Deus não foi pego de surpresa. God wasn't taken by surprise. Deus já tinha preparado para si o cordeiro. He had already prepared a lamb. No dia que Abraão vai levando Isaac, When Abraham takes Isaac, Abraão olha para o menino looks at the boy. o menino olha para Abraão, The boy looks at Abraham, Isaac diz, papai, cadê o cordeiro? and Isaac says, Father, where's the lamb? Papai, nós temos tudo aqui para o We sacrifício. have everything ready for the sacrifice. Abraão olha para o menino Abraham looks at e him libera uma frase poderosa. and releases a powerful Ele phrase. fala, Jeová Jireh, He says, Jehovah Jireh, que significa o Senhor proverá para si o cordeiro. which means the Lord will provide the lamb. Abraão já estava vendo pela fé Cristo. Abraham was already seeing through faith Christ. Abraão estava dizendo, filho, nós servimos um Deus que providenciou o cordeiro para si. He says we serve a God who will provide Nós a lamb. servimos um Deus que ele não é pego de surpresa. We serve a God who isn't taken by surprise. Fica tranquilo, filho. Deus providenciará o cordeiro para si. Be chill, son, because God is going to provide E a a Bíblia lamb. diz que quando Abraão vai matar o menino, And when Abraham's about to kill the boy, Deus diz, Abraão, não faça tal coisa, porque agora eu sei que você teme a Deus. God said, Abraham, don't do this because I know you fear the Lord. Abraão se vira e vê um cordeiro preso no madeiro. Abraham turns and sees a lamb stuck in a bush. Abraão viu um cordeiro preso no madeiro. Sees a lamb stuck in like a bush. Só que aquela região é região muito montanhosa. But that is a very mountainous region. Então aquele cordeiro não foi parar ali por acaso. So that lamb wasn't there just by accident. É mais fácil o bode subir a montanha. It's easier for like a goat, Um a ram, cordeiro to sozinho climb the no mountain. cume da montanha, meu irmão, não faz sentido A lamb nenhum. at the top of the mountain doesn't make any sense. Alguém colocou aquele cordeiro ali. Someone put that lamb there. Mas aquele cordeiro, But that lamb no cume da montanha, at the top of the mountain livrou Isaac da morte. freed Isaac from death. Assim como aquele cordeiro no Egito, Just like the lamb in Egypt livrou os primogênitos da morte. freed the firstborn from death. Assim como Cristo na cruz, Just like Christ on the livrou cross você da morte. freed you from death. Então veja que sempre teve um cordeiro. So see that there was always a lamb. Quando Abraão olha, When Abraham looks, o filho dele é livre da morte por causa do cordeiro. his son is freed from death because of a lamb. E o cordeiro estava preso no madeiro. And the lamb was stuck in the bush. Anos depois, Jesus estava falando com os religiosos Years later, Jesus is speaking to the religious people, e diz, Abraão viu meu dia e se alegrou. and he said that Abraham saw his day and rejoiced. Os caras dizem, você não tem 50 anos e diz que viu Abraão? They said, you don't even have 50 years old. How do you Ele see olha Abraham? para os religiosos e diz, antes que Abraão viesse a existir, eu sou. He said to them, before Abraham existed, I am. E eles pegaram pedra para jogar em Jesus. And they got stones to stone him. Porque Jesus usou a mesma palavra que Moisés usou Because Jesus used the same words that quando foi Moses a used Faraó. when he went to Pharaoh. O eu sou me mandou aqui. I am sent me. Moisés disse, Deus, o que eu vou dizer para Faraó? Moses says, what am I going to say to Pharaoh? Moisés disse para Faraó que eu sou te mandou. Moses said that I am E sent me. Jesus usa a mesma palavra. And Jesus used the same word. Antes que Moisés viesse a existir, eu sou. Before Moses came to be, I am. Aquela palavra procede do original Yahweh. That word comes from the original Yahweh. Yahweh, Yahweh. o Deus Todo-Poderoso. The God all-powerful. Ele é o Deus Todo-Poderoso. He is the God all-powerful. Pelo amor de Deus, alguém glorifica o nome dele. For the love of God, will someone Ele é glorify o his Deus name? He is Todo-Poderoso, the God o all-powerful. Criador do céu e da The terra. creator of heaven and earth. Jeová Jireh, Jehovah Jeová Jireh. Rafá, Jehovah Jeová Rapha. Nissi, Jehovah Nissi. Jeová Sabaoth, Jehovah. Jeová Senhor dos Senhores. Jehovah, Lord of Lords. Ele é o lírio dos vales. He is the lily of the valley. Ele é a rosa de He is the Saron. rose of Sharon. Ele é a estrela da He manhã. is the morning star. Ele é o leão da tribo de Judá. He is the lion of the tribe of Ele é a Judah. raiz de He Davi. is the root of David. Ele é o filho do Deus vivo. He is the son of the living Ele é o God. cordeiro que tira o pecado do mundo. He is the lamb that takes the sin Ele é of the o world. filho da irmã Maria. He is the son of Mary. Ele é o surfista da Galileia. Ele é o primeiro surfista sem prancha, irmão. He's the first surfer. Vista. Surfista sem prancha. Surf- Ele surfou. surfer without a surfboard. Pronto. Quem precisa de prancha são os fracos. The ones that need the surfboard are the weak. Ele é Deus. He's God. Ele é o filho do Deus Altíssimo. He is the son of the living God.
Você está entendendo isso, irmão? Do you believe? Are you, Então, ele estava no Monte Moriá. he was on the mountain. Ele estava no Egito. He was in Egypt. Ele estava no Éden. He was in Eden. Ele estava com Deus. He was with God. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. In the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was with God. Todas as coisas foram feitas por meio dele. All the things were made through him. E sem ele, nada do que foi feito se faria. And without him, anything that exists would not come to be. Ele é Jesus. He is Jesus. Você está feliz por isso? Are you happy about this? Então essa é a Páscoa do Senhor. So this is the Passover A of the Páscoa Lord. aponta para um livramento. The Passover points to freedom. Aponta para um livramento através de um sangue derramado, It points to freedom through spilled blood de um cordeiro sem defeito. from a lamb with no defects. Então, Jesus, So ele Jesus, se posiciona nesse lugar. he positions himself in this Abra place. sua Bíblia em Lucas 24, Open your Bible to Luke, versículo 14. Luke 22, verse 14. Lucas 24, 14. Luke 24, verse 14. Filho de Deus, que tira o pecado do mundo, o Messias adorado, esperado por nós. Se você não cantar, eu canto sozinho, irmão. Voz aqui tem, viu? Quão precioso, Cordeiro de Deus. Quão precioso, Cordeiro de Deus. Seus olhos são como fogo. Ei! E sua boca uma espada, está vestido com um manto de sangue. Seus olhos são como fogo, Ei! e sua boca uma espada, está vestido com um manto de sangue. Só teu nome, só teu nome é doce. E como mel, Ei, Jesus, declare isso. Só teu nome é doce. se como mel, Só teu nome, e só teu nome é doce. se Como mel, só teu nome, E Jesus. só teu nome é doce como mel. Lucas 22, 14. 22, Luke 22, verse 14. diz assim, ó. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e lhes disse: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que não mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. Então Jesus tomou o cálice, deu graças e disse: Tomai, e o reparti entre vós. Pois vos digo que não mais beberei do fruto da vide, até que venha no reino de Deus. Tomou o pão, deu graças e partiu, e deu e disse: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazer isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado por vós.
Mas a mão do que me trai está comigo na mesa. Na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele que por intermédio de quem é traído. Então começaram a perguntar entre si. Dele saíram o que havia de fazer isto. Jesus está na última Páscoa, na ceia do Senhor. Jesus is in the last Passover in communion. E ele diz para os discípulos, olha, eu não vou mais comer com vocês. And he told the disciples, I will no longer eat with you. Essa é a última refeição que eu faço com vocês. This is the last meal I'll have with you. Esse é o último momento que nós comemos juntos. This is the last moment we'll eat together. E eu peço uma coisa para vocês. And I ask you one thing. Sempre que vocês fizerem isso, lembrem-se de mim. Every time you do this, remember me. Sabe uma coisa que tem se perdido durante o tempo? You know something that's been lost over time? A celebração da comunhão na hora de comer. The celebration of communion when it's time to eat. Nós não oramos mais, We don't pray anymore. nós não agradecemos mais, We don't think e anymore. nós não lembramos mais de Jesus. And we don't remember Jesus anymore. Quem providenciou a comida para Who você? provided the meal? Quem te deu saúde? Who gave you health? Quem te deu dinheiro? Who gave you money? Quem te deu condições de ter um prato de comida? Who gave you the conditions to have a plate of Jesus food? está pedindo, cara, lembra de mim. God is saying, Jesus is saying, remember me. Ele está dizendo, eu não vou mais participar desse momento. He's saying, I'm not going to be a part of your meals Nós anymore. precisamos entender que é muito mais do que um momento religioso. We need to understand it's much more than a religious É moment. muito mais do que um momento santo, como muitos dizem, a Santa Ceia do Senhor. More than just this holy moment, like some people say, the Holy Nós Communion. precisamos entender que é um momento de celebração, We need to understand it's a moment of celebration aonde o povo comeu e foi livre da morte. where people ate and were freed from death. Jesus está dizendo, quando vocês comerem, lembre-se que eu estou livrando vocês da morte eterna. Jesus said, when you eat, remember me and remember that I'm freeing you from death. Quando vocês se juntarem para ceiar, lembra que por causa do meu sangue derramado, vocês não estão mortos eternamente. When you come together, remember that because of my spilled blood, E you tem weren't in death mais, forever. eu voltarei no meu reino And there's more. I will come back with my e kingdom, vou cear de novo com vocês. and I will have communion with you Eu again. voltarei no meu reino I will come into my e kingdom, participarei de novo com vocês. and I will participate again with you. Mas até que esse dia But chegue, until the day comes, façam lembrando de do mim. this in remembrance of me. Façam em memória de Do mim. this in memory of me. Façam entendendo por que vocês estão fazendo. Do this understanding why you do it. E quando o apóstolo Paulo, escrevendo em 1 Coríntios 11, ele fala que muitos não discernem o corpo do Senhor, And when Paul says in 1 Corinthians 11, he says, e quem come e bebe indignamente, come e bebe para a própria condenação, the one that eats and drinks for his own condemnation, não discernindo, not understanding or não discerning, entendendo not understanding o porquê está comendo. the why he's eating. Então não é sobre quem é digno e quem não é digno. It's not about who's worthy and who's É unworthy. sobre quem entendeu e quem não entendeu. It's about the ones who understood and the ones who don't. Quando você come e bebe sem entendimento, When you eat and drink without that understanding, você não discerne o corpo do you Senhor. don't understand the body Você of não Christ. discerne o porquê você está You don't comendo. discern the why you're O doing porquê it. você está tomando aquele The cálice. reason you're taking that cup. Então que hoje So that today, venha um batismo de entendimento, there would be a baptism of de understanding, temor of fear, e de revelação, of a revelation, para que você entenda o porquê você está so fazendo. that you would understand why you're doing it. A ceia não é para os santos. The communion isn't for just for A the holy ceia é ones. para quem entende It's for those who e understand. para quem reconhece And for you to que o Cordeiro recognize foi morto na that cruz, the lamb was slain on the que o cross. Cordeiro ressuscitou, The lamb came and que o rose Cordeiro again. pagou o preço por mim e por The lamb você. paid the price for you Então and me. a ceia, So the você communion, celebra esse momento you celebrate this e moment lembra o porquê você está and ceando. remember why you're having Então eu communion. quero hoje, So I want today, eu quero cear com vocês, I want to have communion with com you, esse entendimento. with this understanding. E hoje nós estamos celebrando a Páscoa do Senhor. And we're celebrating Easter today. Nós estamos celebrando a Páscoa do We're Senhor. celebrating Easter, this Então Passover. hoje é dia de festejar. So it's a day of celebration. Eu quero que alguém, por favor, prepare aí a ceia. I want someone to prepare E the já vai communion passando, se puder já passar a ceia. and start handing it out, Porque nós vamos ceiar juntos because we're going to have communion together com entendimento. with understanding, Sabendo que não é o coelhinho da Páscoa. knowing that it's not just the Easter bunny, Sabendo que não é o ovinho da Páscoa. it's not just the Easter egg, Sabendo que foi muito sofrimento e muita dor. knowing that it was a lot of suffering and pain, Sabendo que foi muito sangue derramado. a lot of spilled blood. Irmãos, foi muito sangue derramado. It was a lot of spilled blood, brothers. Ele foi transpassado.
He was trespassed. Ele foi moído. He was mutilated. Ele foi dilacerado. Sua carne foi moída por nós. He was whipped. His body was bruised for us. Então que hoje, So that today, celebrando a Páscoa do Senhor, celebrating Easter, nós possamos cear dizendo, thank you, Jesus. we can have communion saying, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Obrigado, Porque o Senhor. Senhor morreu por mim. Because you died for me. Porque o Senhor se entregou por mim. Because you gave yourself up for Porque me. o Senhor fez isso por mim. Because you did this for me. Irmãos, Brothers, aquilo que Mel Gibson botou no filme é o que chega mais perto do que aconteceu. the one that Mel Gibson. the guy Mel Gibson put in his movie is the closest thing to what happened. Aquele filme é muito impactante. That movie is very impactful. Mas quando eu leio o texto de Isaías, eu acho que foi pior do que aquilo. But when I read the text in Isaiah, I think it was worse than that. Foi muito sofrimento. It was a lot of Foi suffering, muita dor. a lot of pain. Mas ele pagou por cada pecado. But he paid for each sin. Nessa noite nós estamos aqui, Tonight we're here, na Páscoa do Senhor. the Easter of the Lord. Não celebrando Passover. uma transição momentânea. We're not celebrating a momentary Não transition. celebrando uma saída do Egito. We're not celebrating leaving Mas Egypt. estamos celebrando a saída da morte para a vida. We're celebrating leaving death to life. Nós estamos celebrando a saída da morte para a vida. We're celebrating going from death Eu to estava life. condenado, I was condemned, mas agora eu tenho vida. but now I have life. Eu estava condenado, I was condemned, mas agora eu sou salvo. and now I'm saved Por causa do sangue do Cordeiro. because of the blood of the Lamb, Por causa da Páscoa do Senhor. because of the Easter Passover of the Por Lord, causa que um dia Ele se entregou por mim e por você. because one day He gave Himself up for me and O you. Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. The Lamb that was slain before the foundation of the world. Ele derramou seu sangue He spilled His blood por mim e por você. for me and for you. Foi colocado uma coroa de espinho de 6 centímetros na sua cabeça. He put a crown of thorns of Os espinhos tinham aproximadamente 6 centímetros. 100 centimeters thick, Penetraram o seu cérebro. and they penetrated His head. O seu cérebro inchou. His head was swollen. Transpassaram a lança do seu lado direito. They trespassed or stabbed His right side. E a Bíblia diz que todo o seu sangue saiu And the Bible said that all His blood came e pouring out, jorrou água do seu and corpo. water came from His body. Mas interessante que havia um cara chamado José de Arimateia. It's interesting because there's a man A Bíblia diz que ele lutou pelo corpo de Jesus. that fought for the body of Jesus. Ele foi até Pilatos e pediu o corpo de Jesus. He asked for His body, E ele perfumou o corpo, ele preparou o corpo. and He perfumed Jesus' body and prepared it Porque ele sabia que no terceiro dia because He knew that on the third day havia uma profecia, there was a prophecy, havia uma palavra, there was a word que no terceiro dia that on the third day ele ressuscitaria. He would resurrect. Irmãos, Brothers, Maomé morreu. Maomé morreu. Muhammad died, Buda morreu. Buddha died, Ellen White morreu. Ellen White died, E todos permanecem mortos. and they all remain dead. Mas o meu Jesus ressuscitou. But my Jesus resurrected. O meu Jesus ressuscitou. My Jesus resurrected. Ao terceiro dia, On the third day, ele disse: morte, ó morte, onde estão os teus agrilhões? said, "Death, where's your sting?" Vencida foi a morte pela vida. Death was won. Life won over death. A pedra do sepulcro rolou. The stone on the tomb was rolled away, E aquele que estava morto ressuscitou. and the one that was dead was raised to life. Tinha umas mulheres ali no jardim. There were women in the garden. Tinha umas mulheres no jardim. Women in the garden. Existe uma suspeita que Jesus apareceu para as mulheres para a notícia correr mais rápido. The suspicion that Jesus appeared to the women first so that the message would spread quicker. Eu não sei se isso é verdade. I don't know if that rumor is true. Mas diz que ele apareceu primeiro para as mulheres para poder a notícia correr, né? They're saying that He appeared first to women so that the message would go É, Amanda, faster. tu acha que é por isso, não? Do you think that's true? Não, irmão. Sabe por que ele apareceu para a mulher? No. Do you know why He appeared to women first? Porque uma mulher desobedeceu num jardim. Because a woman disobeyed in the garden, E agora está num jardim do Getsemane, no jardim do túmulo. and now they're in the garden near the tomb. Ele aparece para outra mulher, tipo, tá redimindo as mulheres. And He appears again to a woman, like Ele redeeming está the dizendo, women. mulher, He says, "Woman,
Lá no jardim você errou, mas agora eu te redimo. Eu trago de volta a vida para você. In the garden you made a mistake, but now I redeem you and I O bring que you back. Eva perdeu, Maria achou. What Eve lost, Mary encountered. O que Eva perdeu, Maria encontrou. What Eve lost, Mary encountered. E quando ela escuta, ela diz Rabone, And when she listens, she says, Rabbi, Rabone. Rabbi. É interessante que ela confunde ele com o jardineiro. It's interesting because she thought he was the gardener for a Por que second. ela confunde ele com o jardineiro? Why does she confuse him with the gardener? Será que ele parecia com Adão? Did he not look like Adam? Adão era jardineiro. Adam was a gardener. Jesus era filho de carpinteiro, Jesus was the son of a carpenter. mas ressuscita como jardineiro. But he comes back looking like a Ela gardener. pensa que é um jardineiro. It's a blessing that he's a E gardener. quando ele fala, ela escuta a sua voz. And when he talks, she E as hears his minhas voice. ovelhas ouvem a minha voz. And my sheep hear my As voice. minhas ovelhas ouvem a minha My voz. sheep hear my voice. Jesus está falando com a sua noiva hoje. Jesus is talking to his bride Ouça today. a voz do Cordeiro de Deus. Hear the voice of the Lamb of Ele está God. reposicionando a noiva. He's repositioning the Ele bride. está alinhando a noiva em Kansas He City. is aligning the bride in Ele Kansas está City. trazendo a noiva para Kansas He's City bringing the bride in Kansas City para grande avivamento. for a great revival. Avivamento de A família. revival of family. Avivamento de A entendimento. revival of understanding. Avivamento que vai muito além do que emoção. A revival that goes much further than emotion. Ele aparece no jardim. He appears in a garden. E ele aparece para aquela mulher. He appears to that woman Porque José de Arimateia preparou o corpo. because a man prepared the body. Ele acreditou no corpo que estava morto, He believed in the body that was killed, sabendo que ele ia ressuscitar. knowing that he would resurrect. Ele preparou e perfumou aquele He corpo. prepared and perfumed the body, E o corpo ressuscitou. and the body was brought back to E life. naquele dia, And on that day, Jesus fala para aquela mulher: Jesus tells that woman, Ei, fala para os discípulos tell the disciples e a Pedro. and Peter. Eu acho interessante, Marcelo, porque Jesus diz: fale para os discípulos I think it's interesting because he says, tell the disciples e a Pedro. and Peter. Mas Pedro também não era discípulo. But Peter was a disciple. Mas Jesus está sendo específico. But Jesus is being specific. Fala para o cara que me traiu 3 vezes que eu não abandonei ele, que eu estou indo ver com eu estou indo ter com ele. Talk to the guy who betrayed me 3 times that I am still with him. Fala para o cara que me negou 3 vezes que eu não desisti dele, eu estou indo ao encontro dele. The guy that denied me 3 times, tell him I didn't give up on him, that I'm Eu coming não to sei o encounter nível him. de decepção que entrou no teu coração, mas Jesus está vindo ao teu encontro. I don't know the level of hurt in your heart, but Jesus is coming to E Ele vai encounter. curar toda decepção. He's going to heal all hurt. Ele vai curar todo medo. He's going to heal all fears. Aí Jesus em João 21 vai para a beira da praia, And Jesus in John 21 goes to the faz sea peixinho assado, and he makes some fried fish, faz pãozinho na brasa some bread, e traz eles de volta para a mesa da comunhão. and brings them back to that place of communion. Antes de morrer, ele fez uma mesa. Before dying, he made a table. Depois que ressuscita, ele faz outra mesa. After he resurrects, he takes another table. Porque como diz o pastor Paulo Júnior, Because it's like Pastor Paul Jr. says, ele explicou a cruz na mesa. he explained the cross on the table. Ele fala da crucificação na mesa He talks about the crucifixion on e the depois table. ele é crucificado. And then he's crucified. Eles não entenderam a cruz. They didn't understand the cross. Mas Jesus não repete a cruz. But Jesus doesn't repeat the Ele cross. volta e repete a mesa. He comes back and repeats the table. Marcelo, ele vai repetir quantas mesas for preciso para você entender. He's going to repeat as many tables as needed for you to understand. Ele não repetiu a cruz. He didn't repeat the Ele cross. repetiu a mesa. He repeated the table. Antes da cruz teve uma mesa. Before the cross there was a table. Depois da cruz teve outra mesa. After the cross there was E na another. eternidade vai ter outra mesa. And in eternity there's going to be a table. Porque é a mesa do Senhor. Because it's the table of the É o Lord. lugar da comunhão. It's the place of communion. É o lugar da revelação. It's the place of revelation. É o lugar do entendimento. The place of understanding. Então, So, antes da cruz, before the cross, mesa. table. Depois da cruz, After the cross, mesa. table. Na eternidade, In eternity, mesa. table. Então se acostume com esse lugar de comunhão. So get used to this place of communion. Porque é nesse lugar que nós vamos passar a eternidade. And that's because that's where we're going to spend eternity. Por isso que essa igreja, irmão, tem comida antes, tem comida depois, é comida de para todo lado. That's why this church has food to every side, before quê? and after. Because Porque Jesus gosta. Jesus likes. Ele foi nos decepcionados, chamou os caras para comer. When people were hurt, he brought the people to Mas eat. era light, peixe com pãozinho, It was sem glúten. With fish and bread, with no gluten. Era pãozinho com peixe. It was bread and fish. E na eternidade, eu sempre pensei isso, Reginaldo. Para que eu vou comer na eternidade se eu não vou precisar de comida? And I thought, how am I going to eat in eternity if I don't need food? Deus não fez a fome para comida, Deus fez a fome para relacionamento. God didn't make hunger for food. He made hunger for
Irmãos, for fellowship. os crentes chamam a gente, até para sair da igreja, me chamam para tomar um café. Even after church, they call me to drink coffee and have coffee. Para informar que vai sair da igreja, tem que ter um café. To tell me that they're going to leave the church, they tell me to come over for coffee. Já prestou atenção? Tudo é um café. Ó, pastor, vamos tomar um café. Have you thought about that? Everything's with the coffee. Se o pastor for tomar todos os cafés que o povo convida, irmão, o pastor vai ficar com 200 quilos. If the pastor drank every coffee that people invited him to, he would have a ton of Mas é pounds. porque essa é a forma de relacionamento. Because that's the way you relate. E Jesus ama isso. And Jesus loves that. Então, essa table connection que a gente faz antes do culto So this table connection that we do before the service é para se relacionar. is to have É relationship. para sentar na mesa e bater um papo. Is to sit at the table and have conversation. Saber como o teu irmão está. Knowing how your brother is. Perguntar como é que foi a sua semana. Asking how your week was. Então, nós não abrimos mão da comunhão. So we don't let go of communion. Então, se você já pegou sua ceia, fica de pé comigo. If you've already gotten your communion, stand with me.